Glória a Deus. Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio, no caso aqui Potifar. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, lhe confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Diga, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Que coisa extraordinária. Eu quero falar nesta noite sobre uma ponte que pode construir o nosso futuro. Diga comigo, a excelência, fazer as coisas com excelência é uma ponte que nos leva a um excelente futuro. Queridos, você não vai encontrar pessoas excelentes, pessoas especializadas em qualquer lugar. Não vai. As pessoas que são excelentes, que procuram ser melhor, se especializar, essas pessoas, elas conquistarão lugar de destaque. Existe uma característica: todo homem e toda mulher que é excelente, tanto os céus o procura para usar na terra, como ele também é procurado pelos homens. Isso é uma realidade. A excelência é o melhor degrau para a promoção. E você precisa ser excelente desde as coisas simples e comuns. Ninguém se tornou excelente quando foi fazer algo extremamente importante. A excelência se manifesta em momentos grandes de crise, de adversidade, e leva a pessoa a sobressair justamente porque ele já era excelente nas coisas simples, no dia a dia. Essa semana uma pessoa me ligou, aliás ontem eu estava lá no banheiro dando uma geral no chuveiro, tal, e ele falou, e eu atendi o telefone, coloquei no Viva Voz e ele está ouvindo eu mexendo. Você está fazendo o quê? Falei, eu estou arrumando aqui o chuveiro, trocando a resistência, tal. Ele falou, na minha casa, quando estraga uma coisa, leva 6 meses. A mulher fala e lembra, até que eu canso e faço. E aí, na hora, irmão, meu espírito é um negócio extraordinário. Aí eu ia perguntar para ele um negócio, eu falei, não, vou perguntar não, vai ficar muito estranho. Porque, irmãos, a Bíblia diz assim, se você não for excelente no cuidado da sua casa, como você vai cuidar da casa de Deus? Se você não é excelente na criação dos filhos, no trato dos problemas domésticos. Lembra quando Pedro diz assim, que ao homem cabe viver, o homem casado precisa viver a vida comum do lar? Quando a gente lê isso, a gente pensa que a vida do comum do lar relacionada ao homem casado é só aquelas coisas impossíveis da mulher e dos meninos fazerem. Não. Sabe o que é a vida comum do lar? É lavar prato, é ajudar a limpar a casa, é dar banho no menino, é tirar a fralda do menino. Tudo que é comum do lado interno cabe ao homem casado. Isso é viver a vida comum do lar. Em outras palavras, ajudar em
tudo. Em tudo. Isso é vida comum do lar. Isso é ótimo, né? Vida comum do lar. E quando a gente vive a vida comum do lar, a gente não tem tempo para sair com amigos que não tem nada a ver com a nossa família. E perder tempo e às vezes até pecar. Eu joguei muita bola na minha vida. Pensa num trem, eu era fominha. Eu trabalhava 10 horas por dia, chegava em casa à noite, calçava uma conga azulzinha com branco e jogava até 11 da noite. 6 da manhã eu estava de pé para trabalhar. Mas aí eu casei. Se eu fosse tirar todo esse tempo para as amizades, etc., eu ia ter problema no meu casamento. E o casamento, a partir do momento que você casa, a principal base de relacionamento seu, da esposa e do esposo, é a família, é o casal. Todos os demais relacionamentos se tornam secundários. Mas eu já vi o homem brigar com a mulher por causa do time de futebol dele, do grupo de amigos, o grupo da pescada e etc. Está contrariando a palavra. Porque o seu primeiro núcleo que você tem que investir energia é a sua casa. Então, a casa é o melhor lugar para se tornar excelente. Então, eu vou ler muito aqui. Hoje eu não vou... Não, eu vou pregar. Mas eu vou mais ensinar do que pregar. Diga comigo, há 7 passos para ser excelente. Vamos lá. Primeiro, sobressaia em suas conversas com Deus. Quando você olha para a vida de José, José era um homem que falava com Deus, que tinha um relacionamento de excelência com Deus. José priorizava a vida com Deus. José tinha profundo zelo pela vida espiritual. Então você precisa trabalhar para sobressair nas suas conversas, na sua vida espiritual com Deus. Ser excelente não tem nada a ver com o seu ninho de nascimento, nem com o que a vida te deu ou tirou. Porque senão alguém pode dizer, eu não sou excelente, no caso aqui, no meu relacionamento com Deus, no zelo da minha vida espiritual, na leitura da Bíblia, nessas questões espirituais, porque eu não tive um berço pastoral. Eu não nasci numa casa de liderança espiritual. Eu, pelo contrário, às vezes, nasci por um acidente de um ato sexual. Os meus pais eram A e B e C, não importa. Ser excelente não tem nada a ver com o ninho, com o núcleo que você nasceu com a sua família. E também não tem nada a ver com as oportunidades que o mundo, a vida te deu ou não. Ser excelente é uma decisão. Porque José, irmãos, foi tirado de José tudo que é estrutura quando ele era adolescente. Os irmãos sabem que ele foi vendido como escravo adolescente. Foi tirado seu pai, sua mãe, seu irmão, os irmãos traíram, venderam como escravo. Mas José já era excelente na sua casa. E Deus se mostra, irmão, excelente e íntimo para quem é excelente com Ele. Vou repetir. Deus se torna íntimo e excelente na vida daqueles que são excelentes com Ele. É isso que Deus faz. Quando você vê na adolescência de José, ele reunindo o pai, os irmãos e dizendo, Deus falou comigo. Deus se apresentou para mim à noite. Deus me deu um sonho, uma revelação. Isso está mostrando o quê? Que mesmo na sua adolescência, ele já era excelente nas suas conversas com Deus. Tudo, irmão, começa aqui. Se você não for fiel a Deus, a sua fidelidade a qualquer grupo de relacionamento, a qualquer pessoa, estará em risco. Ou será apenas por interesse ou circunstancial. Se você não consegue ser fiel no tronco da vida, que é Deus,
Todos os seus relacionamentos correm riscos. Por exemplo, por que eu não traio minha esposa? É porque ela hoje está bonita tanto quando eu a conheci com 15 anos? É porque ela é melhor do que muitas figuras famosas aí que a gente vê? Não. É porque você tem uma vida com Deus. E aí você valoriza os princípios e as pessoas que estão na sua vida, na sua história. Então, sobressaia em suas conversas com quem? Com Deus. Então, queridos, não fica dando desculpa. Porque a vida tirou isso de mim. Porque a vida não me ofereceu isso. Não. Deus fez, no pior momento de José, ele era mais excelente. O texto que nós lemos diz que quando Potifar compra o José como escravo, ele não compra com nenhuma expectativa, a não ser que ele fosse fazer serviço comum. Ele comprou ele, foi para limpar chão, para limpar arroz, foi para as coisas comuns. Mas o texto diz o quê? Vendo Potifar que Deus era com José, o colocou como administrador de todos os seus bens. Diga a excelência. É um degrau para a promoção. Você já viu que um funcionário da empresa, que ele é o primeiro que chega, só sai depois do horário, procura a sua liderança se está tudo ok, está precisando de alguma coisa. O que é que o povão fala? É puxa saco. Porque o mundo não tem ideia de excelência. Irmãos, isso não é puxar saco, não. Isso é construir uma ponte para a sua promoção. A Bíblia diz assim, que no trato com o patrão, com as pessoas, com o trabalho, com a liderança, você tem que fazer como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Então, em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo nesse contexto? Seja excelente. Então, não importa de onde você veio. Mas na minha família não tem ninguém que fez curso superior. Mas na minha família, a maioria nem lê, sabe. Na minha família ninguém teve uma herança financeira. Não importa. Se você for excelente, Deus te colocará no lugar de honra e de bênção. José tinha um espírito excelente, apesar de todas as circunstâncias e perda. A palavra do Senhor diz que Caleb tinha um espírito excelente. O homem de espírito excelente sempre será recompensado e honrado pelos homens e por Deus. Lá em Josué 14, 24, Deus disse para Josué: dá a terra para esse homem, diz para Moisés, dá a terra para Josué e Caleb, recompensa eles, porque foram os únicos dois naquela caravana dos 12 espias que agiram com um espírito diferente, um espírito de excelência. Então, queridos, eles foram abençoados por Deus e no mundo dos homens, por ser excelente em dar uma resposta à sua liderança. No caso Moisés, eles foram os únicos daquela geração, acima de 20 anos, que entraram na terra prometida. Você quer experimentar coisas grandes, sobrenaturais? Seja excelente na sua comunicação primeiro com Deus. Glória a Deus. O tópico 2, sobressaia em sua comunicação, diga, com os homens. Seja excelente na sua comunicação com os homens. José era um pacificador em seus relacionamentos. O mundo corre atrás das pessoas excelentes no aspecto da comunhão, da comunicação. Daniel foi um grande exemplo de pessoas que sabia se comunicar nos momentos mais difíceis, nas culturas mais difíceis e com as pessoas mais complicadas. Provérbios capítulo 22, versículo 29 diz que o homem excelente será colocado entre
príncipes. Foi o que aconteceu com Daniel. O texto lá de Provérbios diz: procura um homem hábil, excelente. Com certeza, ele não estará nos lugares comuns. Ele será encontrado entre os príncipes. Irmãos, se existe um povo que precisa ter esse sentimento, é o povo crente. Irmão, crente tem que ser bom até para varrer a calçada. Ele tem que varrer melhor do que qualquer pessoa. Sabe por quê? O mundo está olhando para nós. O mundo está olhando para nós. Esse sentimento, esse espírito de excelência, você precisa brigar contra a cultura e contra você mesmo para você alcançar isso. Vou citar um exemplo. A irmã vem limpar a igreja aqui, aí ela vai com a vassourinha para varrer, aí ela sai topando em copo de água para tudo quanto é lado. Eu não entendo por que a pessoa pega um copo de água, põe debaixo da cadeira e não toma água e vai embora. Não entendo aí. Aí o copo está cheio de água, mela o piso todo que está empoeirado, aí ela tem que secar para depois varrer, para depois lavar. Por exemplo, cansei de ver, irmão, na igreja. Um dia eu cheguei na igreja e estou lá com a bagageira do carro aberto, com um monte de coisa, e passa obreiro para lá e para cá. E eu descendo as coisas e colocando na recepção, e observando. Não tem atitude nenhuma. Uma atitude pode te promover. O pastor Jorge Linhares foi pregar nos Estados Unidos. E chegou no aeroporto, ele entrou num banheiro. E tinha lá algo da torneira normal vazando. Ele tirou o terno, pendurou, foi lá e consertou a torneira. O pastor Jorge é uma pessoa extraordinária no Brasil, uma grande igreja. Aí o agente viu, ele foi chamado, recebeu uma honra nos Estados Unidos por essa atitude de excelência. Porque o americano valoriza a excelência. O alemão valoriza a excelência. Lá não tem coisa meia boca não. Mas eu estou acostumado a ver gente passar por um copo descartável, chuta para lá. Outro passa, chuta para cá. Ninguém tem atitude de pegar. Irmão, tem quarto de adolescente que parece que aconteceu um tsunami. Eu já entrei num quarto dos adolescentes que, meu Deus do céu, você não sabe qual é a roupa que está limpa, qual é que está suja. Você não sabe se é um tênis ou é um urubu. É um negócio terrível. Terrível. Querido, se você não for excelente nas mínimas coisas, jamais você será nas grandes. Jamais. Jamais. Então Daniel era esse homem excelente. Chegou lá na Babilônia um adolescente. E ele tinha extrema facilidade para se comunicar com os homens. Daniel era um conciliador. Irmão, Daniel foi governador, foi de profunda influência em vários momentos da cultura babilônica e assíria. Falava a língua de qualquer um desses países. Era um homem extremamente preparado. Ele sabia se mover, andar no meio daqueles grupos diferentes. Toda vez que no palácio tinha uma crise, quem era que era chamado? Daniel. Daniel tinha profunda comunhão com os céus e com a terra. Então se prepare, porque há promoção para quem é excelente. Glória a Deus. Então, primeiro, você precisa sobressair nas suas conversas com Deus. Segundo, sobressaia em sua comunicação com os homens. Terceiro, sobressaia em ouvir. Sobressaia em ouvir. Irmão, não é escutar, é ouvir, pensar, meditar, analisar e decidir. A quem você está emprestando os seus ouvidos?
Pense. Você está emprestando os seus ouvidos para ouvir quem? Alguém que só vai murmurar? Que só vai criticar? Que não vai acrescentar nada? Se você aluga ou empresta os seus ouvidos para qualquer pessoa, o seu futuro está complicado. Porque pessoas feridas, murmuradoras, isso pega igual sarna. A pessoa senta do seu lado, ela consegue te ferimentar no horário do culto. Ela consegue ferimentar você contra o seu patrão. Então nós precisamos observar quem é que fala na nossa vida. Eu vou emprestar os meus ouvidos, meu tempo, para ouvir besteira. Literalmente perder tempo. Às vezes até desconstruir algo que eu já tenho como princípio. Então, irmão, não dá ouvido para qualquer coisa, nem para qualquer pessoa. Dá ouvido para quem tem algo nobre, para quem acrescenta, para quem pode enriquecer você. Senão não compensa. Salmo 1 diz o quê? Que o homem nobre, um homem excelente, não fica na roda dos escarnecedores. Eu trabalhava num lugar, e aí eu era o crente. E aí era muito homem, quando eu chegava, eu só ouvia assim, ó, vamos parar porque o irmão está chegando. Porque era assunto de homem, não era nada bom. Nada bom. Por exemplo, homem crente que fica em grupo de pescadores. Eu tenho dó de você. Porque o que eles postam lá é terrível. Terrível. Não sei por que o grupo de pescador gosta tanto de postar coisa ruim. Você precisa vigiar até nos grupos que você está de WhatsApp. Porque às vezes é um grupo que não tem nada a ver com a sua identidade, com a sua história. Você vai acabar vendo coisa errada, falando e ouvindo. Então Daniel chega como escravo, ele é também um menino. Mas ele é colocado na função mais alta. Só sobrou o rei, antes do rei era Daniel. Porque, queridos, ele sobressaiu em ouvir. E quando o rei não tinha quem respondesse, Daniel estava lá, porque ele tinha ouvido de Deus, e ele tinha algo para falar em Deus. Então sobressaia em ouvir. Com certeza José não chegou aonde chegou dando seus ouvidos, dando ouvidos ao passado, diga ao passado, à sua alma, nem ao inimigo no presente. Porque se existia alguém que se desse ouvido para o seu passado, para a sua alma do momento e para o inimigo que sabia do futuro dele e que investia contra ele para parar, ele nunca tinha chegado onde ele chegou. Pastor, o que é dar ouvido ao passado? É acreditar nas mentiras, às vezes das nossas emoções doentes. É acreditar quando o diabo acessa o nosso passado para nos acusar. Não aceite, porque a graça de Deus já te perdoou. Não empreste os seus ouvidos às vozes malignas. Não empreste. Não deixe o passado ser a voz que você vai constantemente ouvir. Não importa, você cometeu um aborto, você cometeu um pecado grave, creia na graça, arrependa e caminhe de forma excelente para você ser alguém abençoador nessa terra e alguém que serve a Deus. Não empreste os seus ouvidos à voz da sua alma ferida, do ego. Não empreste os seus ouvidos às vozes malignas que diz para você, você não vai chegar lá, você não tem pedigree, você não tem história, a sua família. O diabo, quando ele começa a te querer jogar você para baixo, isso revela que Deus tem algo grande para o futuro. Lembre sempre disso. Quando o diabo te empurrar
para o poço, lembre, ele está com medo da sua promoção, está com medo do arraso que você vai causar no mundo espiritual e no mundo dos homens. Não tenha medo de ser profundo em Deus. Empreste os seus ouvidos à intimidade do Espírito Santo. Irmãos, quando eu fui para a igreja, eu lia as coisas, tudo sem vírgula, sem ponto. Pensa num camarada perdido, sem norte, sem futuro, era eu. Mas eu comecei a orar, e o Espírito Santo, eu li a Bíblia, o Espírito Santo escustinava a revelação, porque eu estava dando ouvido para quem escreveu a Bíblia, para quem inspirou. E a Bíblia diz assim que aos seus íntimos Deus revela os seus segredos. Eu acho linda essa frase. Aos seus íntimos Deus revela os seus segredos. Mas intimidade é uma construção de ouvir quem? O Espírito. Irmão, por muitas vezes eu ficava até 2 da manhã, orando, lendo, chorando, só eu. Eu tenho um irmão mais velho que ele falava para minha mãe: mãe, eu estou com medo. O que é? Eu estou achando que o Eude está, ele está meio doido. Aí eu ia deitar, o Espírito Santo falava assim: levanta. Mas amanhã 6 horas eu tenho que ir trabalhar. Eu estava satisfeito com aquele nível de busca, mas o Espírito Santo estava me empurrando para um lugar mais profundo. Tudo que eu sei, que eu tenho, é porque eu tenho dado ouvido ao Espírito. Porque, irmãos, o que já aprontaram comigo, já era para me ter matado uns 10. Mas eu vou ouvir a voz da minha razão. Eu vou ouvir a voz, porque eu tenho direito. Porque me feriram. Porque me deixaram de lado. Não vou dar ouvido à minha alma. Eu vou tomar a cruz e andar em excelência. Não adianta. Eu tenho amigos que falam para mim: olha, eu só consigo te entender depois que passa o processo. Porque você faz umas coisas que meu ego não deixa fazer. É porque está ouvindo a voz do ego. Não está ouvindo a voz do Espírito. Jesus disse assim: se alguém te fala, anda comigo 1 milha, vai com ele 2. É padrão de excelência. Então, terceiro, sobressaia em ouvir as pessoas. Quarto, o homem que quer alcançar a excelência precisa fazer uma boa leitura da vida, dos tempos e do momento. Então, quarto, é saber fazer uma leitura do seu momento. José foi excelente em discernir os momentos de sua vida. Quantos de nós ficamos satisfeitos com as coisas boas, por não querermos pagar o preço das excelentes? Irmãos, para cada acontecimento da vida de José, ele tinha discernimento e fazia uma leitura. E por isso ele não ficava prostrado, ferido, e o inimigo não o parava. Vendido como escravo, fez a leitura. Agora escravo na casa de Potifar, fez uma leitura. Traído pela mulher de Potifar, foi parar na prisão, fez uma leitura. Estava no trono, mandando no mundo inteiro, fez a leitura correta. Não transgrediu, não quebrou o princípio e continuou andando. Faça a leitura. Não aceite meramente as coisas boas e fique, como diz o hino, em berços esplêndidos. Não faça isso. Porque as coisas boas são boas, mas elas podem te levar a um estado de acomodação. Então, continue avançando para ser
excelente. Só que, irmão, ser excelente tem um preço. Tem um preço. Os primeiros 7 anos da minha vida cristã, eu abri mão de namorada, eu abri mão vai ter um aniversário, vai ter uma festinha, vai ter aquilo, eu abri mão de tudo. Porque eu fui para a igreja com 22 anos, então eu tinha perdido muito tempo. Eu precisava, irmão, sobressair em várias áreas, mas eu tinha perdido tempo demais, eu não tinha ferramentas. Então eu saía da igreja e nós vamos passar ali. Irmão, pensa nos negocinhos bons, esses negocinhos. Depois do culto, os jovens, vai lá para a casa de fulano. 8, 10. Aí essa era as oportunidades daquela menina que você está gostando, você ia encostando nela. Aí estava na cozinha ou na área, aí um saía lá para o quintão, o outro saía lá para a calçada, daqui a pouco estava aqueles namoricos. Isso era ótimo para alimentar a carne. A minha carne dizia assim, por que você não vai? Eu pegava a minha Bíblia assim, gemendo. Chegava lá em casa, comia alguma coisa, ia para o quarto, fechava a porta, acendia a luz, ia orar e lia a palavra. Irmão Eudes, vai ter um aniversário, sábado, lá na chácara. Nós vamos, 4 horas da tarde, vamos voltar à meia-noite. Ou não. Eu pensava, 5 horas, dá para me ler um bom livro, dá para me aprofundar na Bíblia. Vou não. E eu fiz isso, irmão, por quase 7 anos. Só ia em lugares necessários, para honrar pessoas necessárias. Mas foi nesses 7 anos que eu adquiri todas as raízes da vida cristã. Foi nesse tempo. Porque eu não estava satisfeito com as coisas boas. Eu queria as coisas profundas, excelentes. E eu sabia do preço. Eu sabia do preço. O homem de espírito excelente transforma as coisas comuns em excelentes. José foi bem sucedido na casa de Potifar, na prisão, como governador do Egito, por ser excelente em tudo o que fazia. Amém? Em tudo que fazia. Quinto, diga comigo, sobressair em resolver problemas. Aí é duro, né? José era excelente para resolver problemas. Portas se abrem para quem sabe resolver problemas. Irmãos, problema é uma porta de promoção. Todo problema tem em si, no seu DNA, uma porta de promoção. Aí você fala, o sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu conheço um pastor que fez um favor para um outro pastor que estava em Portugal. E aí, passou um tempo, ele foi para Portugal, e ele hoje tem cidadania portuguesa, pode virar a Europa de perna para o ar, porque ele resolveu um problema para uma pessoa no Brasil. Hoje ele tem cidadania. Então ele foi promovido, ele teve acesso a algo que por ele só não conseguiria. Então resolva problemas para os outros, porque ali pode estar a semente da sua promoção, do seu crescimento, da sua bênção. O que não resolvemos hoje, nos dominará no amanhã. Pensa num trem que é fato. O que você não resolve hoje, vira senhor sobre a sua vida e te detona no amanhã. Então o dia da decisão é quando? Diga hoje. O nosso preparo nos levará a enxergar o alvo. O nosso preparo nos levará. Vou voltar um tópico aqui. Você não atingirá um alvo se não enxergá-lo. Você não atinge um alvo se você não tiver visão para perceber e para ver o alvo.
Você pode ter energia, ter vontade, se você não tiver visão e não enxergar, não acerta o alvo. O nosso preparo nos levará a acertar o alvo e atingi-lo na plena vontade e momento de Deus. Amém? José aprendeu, irmãos, a língua do país que ele foi ser escravo, o árabe. O pai de José ensinou José a escrever e ler. E quando ele chega lá em Potifar, na cadeia, ele viu que precisava organizar e passava por o quê? Por alguém que tivesse cultura, tivesse preparo. Então José usou a sua cultura para resolver problemas, seu conhecimento para resolver problema, e foi o quê? Abençoado. José tinha a bênção de Deus, o conhecimento e o conhecimento humano como ferramenta para resolver problema. Eu preciso da bênção de Deus e eu preciso ter ferramentas, preparo. Aí o que acontece? Eu vou ser bênção na vida das pessoas e vou ser abençoado. As pessoas não são infelizes por não alcançar o alvo, e sim por não conseguir ver. E quantos de nós está achando que a gente é infeliz porque eu não conquistei aquele alvo? Não, você só não conquistou porque você não conseguia vê-lo. Faltou a você visão, meta, estratégia. A sua infelicidade não é porque você não conquistou, é porque você nem tinha um alvo. A maioria não tem alvos, não tem meta, não tem propósito. Então a gente analisa a nossa felicidade hoje sempre olhando para o nosso passado. E uma coisa que a gente observa na vida de Daniel e José é esse paralelo, Deus e o mundo, essa leitura perfeita, andar com Deus e ser bênção no mundo. Amém? Então, queridas, as pessoas não são infelizes, não é porque não alcançaram o alvo, é porque elas não tinham, elas não percebiam, elas não viram. Qual era a especialidade de Davi? Vocês lembram? A mesminha, resolvedor de abacaxi, de problema. E tem problema que você resolve, que aqui na terra ninguém vai te recompensar nem fazer nada. Mas aí Deus entra na história. Aí Deus te recompensa. E aquelas práticas que o que faz a mão direita, a esquerda não, vem a ver. Davi era um resolvedor de problemas. Ele foi excelente mesmo nas coisas simples, cuidando de quê? Das poucas ovelhas de seu pai. Tão excelente que enfrentou o leão e o urso. Muitos teólogos dizem que Davi cuidava das ovelhas que eram um serviço dos escravos, porque ele era um filho bastardo, um filho fora do pai e da mãe, com algum caso. Alguns teólogos falam isso. Isso não importa nada, irmão. Isso não importa nada, isso não muda nada. Sabe por quê? Imagine que as ovelhas eram a fonte principal da renda da família. Então, por mais que o serviço fosse para escravo, Davi estava fazendo com excelência, cuidando de algo que era importante para a família. E cuidar de ovelha é uma tarefa que exige alguém excelente. Alguém que tinha que ter habilidade com alguma arma, porque o leão vinha, o urso vinha, o lobo vinha. Querido, seja excelente no serviço simples que você tem na empresa. Na oportunidade que você recebeu, seja excelência, por mais simples. Sabe por quê? Tem coisa no seu futuro grandiosa. Grandiosa. Davi foi levar comida para os seus irmãos. Excelente. A comida chegou fresquinha. Irmão, falar nisso hoje, eu almocei uma costelinha assada, que meu Deus do céu.
Pensa naquele garfo que você pega ela assim, uma banana madurinha. Aí ele, assim estava a costelinha. Foi mistério, viu? Foi profundo. Glória a Deus. Eu até fiquei mais feliz para pregar. José chegou lá, Davi chegou lá, está Golias discussando, blasfemando de Deus, do exército, zombando, 40 dias. Irmão, o espírito de excelência de Davi falou, como é que é esse negócio? Qual é o cenário aí desse abacaxi? O rei vai dar a filha dele para quem venceu Golias, a família não vai precisar mais pagar imposto. Falou, é para mim. É para mim. Oportunidades excelentes vêm para pessoas que estão preparadas de forma excelente. Ah, pastor, mas para vencer Golias eu tenho que ter um super preparo. Não. Você tem que estar preparado no nível que a vida te deu até aquele dia para preparar. Talvez, o que Davi venceu Golias? Uma funda e pedra. Mas ele era excelente como um atirador com aquele trem. Pessoas excelentes têm uma visão muito alinhada com Deus e o futuro. Davi disse, é para mim essa parada aí, ó. Esse problemão grande aí, mas vai me dar uma recompensa grande. E ele partiu para cima do Golias, e os irmãos sabem, ele venceu, porque ele tinha uma ferramenta simples, uma funda, a funda e pedra, mas ele era excelente. Irmãos, a Bíblia diz que por causa de Davi venceu Golias com a funda e uma pedra, sabe o que aconteceu? Foi criado um exército que para treinar com funda e arco, da tribo de Benjamim. E eles acertavam coisas minúsculas a centenas de metros. Eram os snipers de Israel nos dias de Saul. Irmão, ai de quem fosse inimigo de Israel e passasse na frente desse grupo de elite. Já era. Seja excelente com a ferramenta que você tem. Essa ferramenta vai trazer promoção para a sua vida. Sexto, diga sobressair em sua apresentação. Sobressair em sua apresentação. O que diz Gênesis 41:14? O rei tem um sonho e ninguém resolve, tem um problemão no palácio, o rei não dorme, o rei não come, o país parou, problema, medo, insegurança. José estava lá no presídio, aí diz assim, mandaram buscar José o hebreu, ele tomou banho, fez a barba, colocou uma veste e foi lá e se apresentou. Queridos, deixa eu ler aqui. José interpreta o sonho do rei de Faraó. E com isso, mais do que resolve o problema do rei do país, ele revela Deus para todos que estavam naquela reunião no palácio. Sabe por quê? Qual foi a fala de José? Rei, esse problema não é para o José resolver. Esse problema só o meu Deus pode resolver. Pessoas excelentes sabem se apresentar e apresentar o seu Deus. De forma tão sábia, ele se apresenta e evangeliza o povo e fala de Deus sem gerar nenhuma crise. E o rei entendeu. Tanto é que quando José revela o sonho, o que é que o rei fala? Porventura há nesse palácio alguém com espírito dos deuses de excelência como esse homem? Vamos escolher um. Irmão, pessoas excelentes
Deus abre até cargos que não existem para que ele seja promovido. Não havia a função de primeiro-ministro no Egito, não havia função de governador, foi criado na hora. Se você é excelente, Deus vai te promover, nem que ele tenha que abrir uma porta onde não existe, criar algo para te honrar. Para te honrar. Isso é fato, irmão. Seja habilidoso no que você sabe fazer e haverá promoção para a sua vida. E eu te falo uma coisa, irmão, o espírito da inveja, nada impede as suas bênçãos, basta você ficar firme. Pode levantar quem quiser, você será vencedor, amém? Por último, sobressaia no aprendizado. 2 Timóteo 2,15, o que Paulo diz? Apresenta-te, obreiro, aprovado, que não tem do que se envergonhar. Eu quero ler aqui para encerrar. Deixa eu ver aqui em Provérbios. Eu gosto de Provérbios. Será que ainda está na minha Bíblia? Está depois de Salmos, viu? Abra aí em Provérbios 4, você vê. Provérbios 4 é uma aula de aprendizado, né? Provérbios 4. Aí nós já vamos encerrar. Vamos lá. E é uma filinha. Quero que você abra aí para depois você marcar na sua Bíblia. Olha o que diz o 4:6. Não abandone a sabedoria, e ela te ame-a, e ela cuidará de... Uau! Te protegerá e cuidará de você. Versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possuir para adquirir entendimento. Use tudo para adquirir o quê? Conhecimento, habilidade no que você já faz. Vamos avançar. Olha o que diz o verso 13. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela dependerá o quê? A sua vida. É forte, não é? Dela dependerá a sua vida, no aspecto de você não morrer? Não. É no aspecto de você viver a vida plena, conquistar, glorificar a Deus, ser uma bênção. Porque senão você apenas vai passar pela vida. É mais uma história, é um número de um RG, de um CPF. Quando você morrer, um dia desse eu vi um policial conversando com o outro, falou assim: fulano, Beltrano, houve um tiroteio, mais um CPF cancelado. O camarada era tão complicado na sociedade que não morreu alguém não, o CPF foi cancelado. Tem lógica? Negócio desse? Eu não quero ficar desse tipo, eu não quero acabar assim não. Eu quero que a minha história deixe um legado. Quando um homem deixa um legado, a voz dele não se cala na terra, continua ecoando. Tanto a terra como os céus continuam ouvindo a sua voz. Assim foi a vida de quem? De Abel. Os céus ouviram a voz de Abel. O inferno ouviu. Os homens também ouviram. O sangue dele clamava. Você pode se colocar de pé? Conha tem um preço, Deus. Quem é excelente pode mudar o mundo ao seu redor, a partir do seu mundo interior. Se você for embora daqui hoje, guardando só essa frase aqui, eu já estou satisfeito. Quem é excelente pode mudar o mundo ao seu redor, a partir do seu mundo interior. As coisas próximas de você vão ser reflexo do seu mundo interior. Porque a Bíblia diz assim: do que você está cheio,
o seu mundo externo vai ser tocado. Do que está cheio a boca, fala. O seu mundo interior tem influenciado as pessoas próximas de você? Tem mudado o caos? Isso é algo para a gente pensar. Queridos, o mundo externo não é quem vai moldar, criar forma do meu mundo interior. É o meu mundo interior que precisa dar forma ao mundo externo. Vocês estão entendendo isso? Ao ler os evangelhos, vemos que onde Jesus chegava, o mundo das pessoas eram mudadas. Por quê? Porque ele crescia, diga comigo, na graça, no conhecimento, diante de Deus e dos homens, e em estatura. Então o último sobressaia em sua apresentação, use tudo para a glória de Deus. Depois disso aqui fica até difícil de orar, né? Porque, irmão, para orar por isso aqui, você tem que usar pelo menos uma semana. Para você pensar, né, dar uma diluída, pensar ponto por ponto e começar a orar sobre isso. Lembre, o mundo exterior precisa ser moldado pelo seu mundo interior. Deus chega em Gênesis 1 e olha para o mundo, um caos. Mas quando ele abre a boca, o seu mundo interior mudou completamente o mundo físico. Completamente. Que Deus use a sua vida. Que você possa seguir esses passos. 7 passos para o futuro. Excelência é um passaporte para construir futuro. Construir futuro. Não passou do tempo de você estudar. Se você já tem uma graduação, especializa. Faz doutorado, pós-doutorado e lá. Seja excelente. Falei para os irmãos aqui que eu estava subindo numa avenida ali perto daquele terminal que está com os cruzeiros. É cruzeiro? Não. Isidória que está reconstruindo. Bem naquela avenida. Parei no sinaleiro. E está vindo um rapaz, um senhor, uns 40 anos. Uma plaquinha assim, ó. Estou vendendo jujuba. Não, Gente, como é que era a frase? Eu queria ter tirado uma foto. Eu ia falar com ele, que ele me deu uma vontade de dar uma oferta para ele. Sei que a frase era assim: estou trabalhando, tipo assim, com isso, simples. Mas Deus sabe que eu vou ser um empresário. Era uma coisa assim. Eu até falei isso aqui, mas esqueci da frase. Eu estou agora nessa coisa simples, mas dentro dele já havia um futuro. Ele estava se vendo como um empresário, um empreendedor. Irmãos, cuide do carrinho simples que você tem, seja excelente, para Deus te dar um carrão. Não existe promoção para quem estraga o pouco, o mínimo. Cuide das ovelhas. As ovelhas ali representam tudo aquilo que é simples, que é o seu começo, que é a sua primeira experiência. E quem sabe um dia Deus vai derribar um gigante através de você e fazer o seu nome conhecido em todo Israel. Foi o caso de Davi. O mundo inteiro conheceu o nome de Deus e o nome de José, porque ele era excelente. Fecha seus olhos. Vai sair uma bênção. Fecha os seus olhos e vá falando com Deus. Deus, eu quero sair daqui hoje com uma mentalidade diferente. Eu vou parar de fazer as coisas meia boca. Eu vou jogar fora essa preguiça, essa indolência, essa procrastinação. Eu vou jogar fora. Eu vou romper com essa
timidez, com a preguiça. Esse aqui é bom demais. Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tinha versículo melhor para fechar, né? Não vos conforme, não se acomode. Existe uma forma de excelência, existe uma forma do vencedor. Qual é a forma? Transforme-se, mude a sua mente, mude o seu cenário, mude a sua história e avance para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Comece a orar, vamos adorar a Deus com uma canção aí. Aleluia, feche os seus olhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem atitude de oração. Tem atitude de querer ser melhor. Tem atitude de crer que você vai sair desse lugar, que o Espírito Santo tem algo extraordinário. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus a sua história. Diga para Ele: eu quero, eu preciso, eu vou romper, eu vou vencer. Oh, aleluia. Vai falando para Deus. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus bendito. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vai tocando no meu irmão, na minha irmã. Deus vai se movendo na vida dessa moça, desse rapaz, dessa criança, desse adolescente, na vida desse casal, ó Deus, dessa família, desse empresário, ó Deus, dessa pessoa que sonha. Tira o teu povo do estado da acomodação, das boas coisas. Leva o teu povo ao caminho da excelência, ao padrão da excelência. Levanta esse homem, essa mulher que está desanimado, que está sem norte, que eles avancem para coisas grandes, para coisas extraordinárias, para coisas, Senhor, de grande mover espiritual desses dias. Sacode a tua igreja, levanta o teu